Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare a Ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar
teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Paz do Senhor, irmãos, graças a Deus estamos aqui mais uma vez, né, juntos para nos aproximarmos de Deus, né, nos aproximarmos do Santo dos Santos, porque quando nós entendemos as palavras que o Senhor deixou para nós, nós nos aproximamos dele, né, então é nesse intuito que estamos aqui, né, em mais um vídeo, uma live, explicando o estudo sobre o fim dos tempos, né. E a gente vem trabalhando sobre a tribulação, né, que são aqueles 7 anos de tribulação, que o anticristo vai, vamos dizer, exercer uma ditadura terrível, né? Enfim, falamos bastante sobre isso e a gente chegou no final dessa cronologia, né? E aí, para fechar o entendimento do Apocalipse, a gente vai trabalhar nos símbolos, né? A gente vai trabalhar com os símbolos contidos em Apocalipse para que vocês consigam ter uma leitura do Apocalipse mais sem medo, sem preocupação, né? Antes eu tinha uma confusão para ler o livro do Apocalipse e hoje, com os estudos, a gente consegue ler, consegue entender, isso aqui é cronologia, isso aqui é símbolo, né? Então vamos orar para que o Senhor nos abençoe e a gente esteja interpretando corretamente os símbolos conforme a iluminação do Espírito Santo da nossa vida, né? Pai Celestial, glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, para conhecer um pouco mais da Tua Palavra, Deus, para conhecer, Senhor Jesus, detalhes, Senhor, daquilo que Tu escreveste acerca do fim dos tempos. Pai Celestial, abençoa, Deus, nos abençoa, grandioso Deus, que ao termos a Tua Palavra em nossas mãos, possamos interpretá-la corretamente, Senhor Jesus, e transmitir a Tua mensagem, aquilo que Tu tens para nós, em nome de Jesus. É isso aí, irmãos. Então, uma coisa que eu já passei para vocês no vídeo anterior, que é vamos dizer, que é um roteiro de leitura do Apocalipse, tá? É muito importante você, enfim, conhecer esse roteiro para que você não se perca, porque o livro do Apocalipse ele tem uma sequência cronológica, mas ele é incrustado por parênteses explicativos. Só que o texto não avisa, olha, isso aqui é um parênteses, isso aqui é uma explicação, né? Então você tem que conhecer o que é cronologia e o que é parênteses explicativo, para você ter uma leitura bem mais substancial do livro de Apocalipse, né? Então eu passei no vídeo passado, tá? Esse roteiro, tá? Vou deixar nos comentários da live, depois da live, tá? Então não se preocupem aí que eu vou deixar, tá? O importante é a gente seguir esse roteiro de leitura, tá? Do Apocalipse, tá? Em que as linhas horizontais, elas representam eventos cronológicos e as linhas verticais são capítulos que indicam parênteses explicativos, tá? Parênteses explicativos de coisas que já estão no capítulo anterior ou nos capítulos posteriores, tá? Então a gente vê aqui o capítulo 6 é uma cronologia, o capítulo 7 é um parêntese explicativo, tá? Capítulo 8 e 9, cronologia, 10 e 11, parênteses explicativos. Então é importante ter esse roteiro para que você consiga ler o Apocalipse de uma maneira mais, vamos dizer, com conhecimento mais profundo, né? Então, e esses símbolos, esses parênteses explicativos, tem parte que são explicações de eventos reais, tá? De personagens reais, tá? Mas
tem parênteses explicativos que se referem a um simbolismo, tá? Tudo referente à visão que o apóstolo João teve lá quando foi arrebatado ao terceiro céu, né, a dimensão celestial, para observar, né? Então ele observou fatos que representavam a realidade e fatos simbólicos que também representam a realidade, mas de forma simbólica. E como é que a gente diferencia de um fato real ou de um fato que é simbólico? É pelo contexto. O próprio contexto do livro de Apocalipse, ele traz a informação se aquilo é uma visão, vamos dizer, de um fato real ou se é uma visão de um ato, vamos dizer, de um simbólico, mas que esse simbólico ele sempre tem um lastro no real. Sempre tem um lastro real. Então, o apóstolo João sempre teve visões de fatos que ocorrem na Terra, seja através de símbolos, seja através do que ele viu mesmo, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, vamos colocar aqui o primeiro parênteses explicativo aqui, o capítulo 7, tá? Então, o capítulo 7 aqui, ele fala sobre o comissionamento dos 144 mil judeus. Já falei bastante aqui dos 144 mil, não vou me estender, porque eu já falei bastante, né? Nesse caso, João viu uma visão real, ele viu 144 mil ali mesmo, tá? E a informação desse capítulo 7 é o quê? É o comissionamento dos 144 mil e ao final dele o resultado desse comissionamento. Em que os 144 mil, eles apresentam a Deus as almas das pessoas que eles ganharam, porque esses 144 mil judeus, eles têm a tarefa, a missão de pregar o evangelho, tá? Durante esse tempo de tribulação. Tá? E eles vão pregar para toda a tribo, língua, reino e nação. Tá? Esse é o objetivo dos 144 mil que está descrito ali no capítulo 7. Tá? Se eu olhar no capítulo 10, tá? Aí ele fala ali no capítulo 10, nós vamos ler do 8 ao 11, que é o livrinho em que o apóstolo João, Deus fez ele comer o livrinho. Então veja bem, essa é uma visão que o apóstolo João teve, uma sensação que ele teve ali. Então a gente vai ler lá do Apocalipse 10, nós vamos ler do 8 ao 11, tá? Então vamos ler aqui, que fala do livrinho, que tem bastante riqueza nesse livrinho. Aí. Então Apocalipse 10, versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E da minha boca era doce como mel, e havendo comido o meu ventre, ficou amargo. E ele disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nação e línguas e reis. Então o que acontece? Qual que é o objetivo do anjo ter dado esse livrinho para o apóstolo João? Aqui ele já disse, para profetizar. Versículo 11, importa que profetizes. Né? Há muitos povos, quer dizer, não era só o povo judeu. Essa profecia do Apocalipse é para toda a tribo, língua e nação. Tá? Então, aí a gente fala, que livrinho é esse? Né? Que livrinho é esse? Então, não tem nenhuma outra informação no livro do Apocalipse indicando que livrinho é esse. Tá? Só que nós temos uma situação que ocorreu parecida, a única situação parecida que ocorreu aqui de um profeta comer um livro, né? Foi lá em Ezequiel, foi o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel também foi
o Senhor falou para ele comer um rolo de livro para poder profetizar, tá? Então eu peguei aqui o trecho de Ezequiel, tá em Ezequiel 3, nós vamos ler do 1 ao 3, tá? Eu tenho aqui. E depois me disse, filho do homem, ó, Deus falando com Ezequiel, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e deu a comer o rolo, e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. Olha só a diferença, né? Então Ezequiel, ele comeu um livro que era doce. Já o apóstolo João, né? Ele comeu o livro que era doce e depois fica amargo, tá? E aí nós vamos entender por que é isso daí, tá? Veja bem, o ministério de Ezequiel, ele tem o conceito do livro de Ezequiel, do ministério dele, que ele teve como profeta, foi de chamar o povo de Israel ao arrependimento, tá? Ao arrependimento, mas então são dois motivos, tá? Um é pregar o arrependimento, o outro, o profeta de Israel, ele dá uma mensagem de esperança, ele é esperançoso. Por quê? Porque ele profetizava sobre a restauração de Israel, ele profetizou sobre essa restauração de Israel. Então, então você vê a diferença. Ezequiel, profeta do Antigo Testamento, profetizou, comeu um livrinho doce, 100%. Já o profeta João, ele no início era doce, depois amargo. Você vê que o que acontece, pelo contexto, nós entendemos que o livro que João ele come ali, ele é o próprio livro de Apocalipse. Por quê? Porque se a mensagem de Ezequiel antes do Antigo Testamento é de restauração, a mensagem do livro de Apocalipse também é de restauração do povo de Israel, mas embaixo de muita aflição. Então é por isso a diferença. Se o povo de Israel tivesse entendido e recebido a mensagem de Jesus quando ele veio da primeira vez, se ele tivesse sido aceito como o Messias da primeira vez, o povo de Israel teria uma restauração sem passar por toda a aflição da tribulação. Teria aflição? Teria, mas não seria esse peso enorme, esse estreito pesado. Se o povo de Israel tivesse aceitado o Messias ali, seria só a restauração de Israel, tá? Agora, como o povo de Israel rejeitou Jesus Cristo, rejeitou o Messias, aí o Senhor, ele mudou o plano. Ele falou, olha, então, a igreja, Israel foi colocado de lado, a igreja, ela é, vamos dizer, a bênção de Deus para a humanidade a palavra de Deus está na mão da igreja, tá? Para que a igreja possa transmitir a todos, tá? Israel foi colocado de lado, mas Deus tem um plano com Israel. As promessas de Deus para Israel não terminam. Porém, o cumprimento dessas promessas tem uma condição, é o arrependimento. Só que o arrependimento, ele só virá através de um estreito de tribulação, que são os 7 anos do Apocalipse. Então, a restauração de Israel tem uma dependência. A dependência é o quê? Do arrependimento. Tá? Se no primeiro momento poderia ter sido um arrependimento, tanto que João Batista, quando ele vai anunciar o Messias, ele fala para o povo de Israel, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E quando Jesus ele começou o seu ministério,
Jesus ele fala, arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. Então Jesus ele estava ali para começar o reino dele, para começar essa restauração, porque a restauração de Israel é o reino. Esse reino milenar é a restauração de Israel. Então Jesus estava ali para começar já, só que ele foi rejeitado. Aí Jesus ele teve uma mudança de planos. Ele falou, olha, então o meu reino ele estará presente, mas de forma misteriosa na igreja, tá? Através da igreja, em que vai ter joio e trigo junto, e depois da tribulação, vem o tempo de tribulação para poder fazer a restauração do povo de Israel. Tá? Estou antecipando aqui um pouquinho, que isso é a conversa das próximas lives, que é sobre o reino, tá? Mas é esse conceito, tá? É esse conceito. Então, voltando aqui, então, eu entendo que esse livrinho aí é o próprio livro de Apocalipse, e até para que o apóstolo João possa profetizar ali sem trocar uma vírgula, entendeu? Para justamente escrever ali as profecias, né? De modo, assim, porque é muito importante, né? As profecias acerca de Israel. Então, eu entendo que teve esse objetivo, né? Então vamos lá, a próxima visão do apóstolo João, o próximo parênteses explicativo é do capítulo 11, tá? Em que ele fala das duas testemunhas. Também falei muito sobre as duas testemunhas, não vou recorrer aqui novamente aqui aos textos, tá? Mas para ficar aqui como registrado, as duas testemunhas, elas estarão profetizando em Jerusalém e alertando o povo de Israel para não serem enganados pelo anticristo e pelo falso profeta. Então eles estarão ali com um objetivo e eles estarão fazendo sinais e maravilhas para que o povo judeu entenda que as duas testemunhas são enviados de Deus para alertar o povo de Israel contra a falsidade, a mentira e a ditadura do anticristo, tá? Então vamos ver aqui, ó. Eu trouxe aqui mais um slide que eu vou também colocar na live, que são os principais símbolos do Apocalipse, tá? Então, ó, nós vamos trabalhar aqui, ó, esses símbolos aqui, ó. Deixa eu ver se tá aí, ó. Então, ó, tem a mulher vestida de sol com filho varão, e do lado tem o trecho em Apocalipse. E o significado, né? Então a mulher vestida de sol com filho varão, o que ele significa? Israel e Jesus. O dragão vermelho, que se encontra no livro do Apocalipse ali bastante, também em vários trechos, é Satanás. A besta que surge do mar é o anticristo, tá? A besta que surge da terra é o falso profeta. Aquela besta que tem 7 cabeças, né? Que tem 7 cabeças, são aqueles impérios gentílicos, né? Que dominaram ali Israel, que é a Babilônia, uma cabeça, Pérsia, a segunda cabeça, Grécia, com 4 cabeças, ou seja, mais 4, total 6, e Roma é a 7ª cabeça, tá? Então, essa besta de 7 cabeças, que tem aparência de leopardo, né, que tem aparência com a besta da Grécia, tá? Eu interpreto que a besta, ela tem aparência de leopardo, porque a democracia, o berço da democracia é no Império Grego. O berço da democracia é no Império Grego. E as nações do Império Romano restaurado, elas têm esse modo de governo predominantemente, tá? Então eu entendo dessa forma, tá? A meretriz da Babilônia, tá? Que é a religião do anticristo, tá? Que o que acontece? O anticristo, ele vai ter o poder político, tá? Que vem deixa eu explicar aqui os 10 chifres, né? Quando eu falo de 10 chifres, são
é a confederação de 10 nações. É um G10 entre os países que fizeram parte do Império Romano. 10 nações, das principais nações, elas vão alçar um grande líder mundial, que depois ele vai ser o anticristo. Mas no início ele vai ser um líder ali para pregar paz, inclusive. Tá? Mas depois ele vai mudar isso aí. A meretriz Babilônia é justamente o poder religioso do anticristo. Tá? Então, o anticristo ele vai ter o poder político, econômico, militar e religioso. Tá? Por quê? Porque vai ter a religião ecumênica, né? Que abraça todas as religiões aí, mas com poder econômico, político e militar. Tá legal? Então, vamos começar ali com a mulher vestida de sol. Tá? A mulher vestida de sol, nós vamos falar ali, ele está lá no Apocalipse 12. Tá? No Apocalipse 12. Nós vamos ler do 1 ao 12. Então, esse é um parênteses explicativo. Tá? Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Lembra que a mulher vestida de sol é Israel, e o filho é Jesus. Tá? E esse dragão é Satanás. 5. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Só para explicar, 1260 dias é exatamente 3 anos e meio. Se você pegar 360, que é o ano, o número de dias do ano do calendário judaico, vezes 3,5, você vai ver que vai dar 1260, tá? E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais um lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com eles. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então veja bem, olha só. Você vê que Satanás, ele esperou a mulher grávida dar à luz. E foi exatamente isso que ocorreu quando Herodes, quando Jesus nasceu, aqueles reis magos foram a Herodes e falaram: olha, tem um rei que nasceu aí. Herodes mandou matar todas as crianças. Quer dizer, foi uma tentativa de Satanás para eliminar Jesus ali na manjedoura, ali praticamente, né? E não deu certo. Não deu certo. E aí Jesus fez o ministério dele e foi até o trono do Pai. Tá? Foi arrebatado, como no capítulo 5. Tá? E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, no versículo 5.
Então, a primeira tentativa de Satanás de matar Jesus não deu certo. Tá? Então, a tentativa de Satanás agora é acabar com o povo judeu na tribulação. É uma tentativa de Satanás. Aliás, Satanás sempre tenta acabar com o povo judeu. Ele sempre tenta. Só que o fato de, na tribulação, ele sair da presença de Deus e ficar só na terra, porque hoje Satanás, ele nos acusa dia e noite. Ele é um acusador, ele está ali perante Deus acusando. Ó, fulano fez isso, ó, fulano fez aquilo, ó, o pecado daquele, ó, aquilo ali, aquela situação. Então, ele acusa. Só que, quando começar a tribulação, ele vai sair, vai perder esta condição de estar na presença de Deus, de nos acusar. E aí ele vai saber que tem pouco tempo. Eu falei, e agora eu tenho pouco tempo. Né? Então é isso. Veja no 12, ó. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então a ira, na tribulação, a ira do diabo é muito grande. É muito grande. Por quê? Porque ele sabe que o tempo dele tá no fim. O Satanás conhece essa profecia. Ele sabe que quando ele sair da presença de Deus e não tiver mais acesso a nos acusar de dia e de noite, ele vai saber que tem pouco tempo. Né? E é por isso que ele vai fazer um derramamento de sangue aqui através da maldade do anticristo e do falso profeta. Né? E vai direcionar sua fúria contra o povo de Israel. Para quê? Porque matando o povo de Israel, não tem restauração, ou seja, a profecia fica inválida, né? Mas o Senhor Jesus, ele protege. Você vê que aqui, essa mulher vestida de sol, ela vai para o deserto e é protegida. Então, na tribulação, vai ter uma proteção de Deus misteriosa, vai ter uma proteção, vai ter uma estratégia de Deus, tá? Para proteger o povo de Israel no tempo da tribulação. Ah, vai morrer muito judeu? Vai morrer. Vai morrer bastante? Vai, mas vai ter, o Senhor vai permitir que tenha o seu remanescente. Um remanescente, ou seja, uma parte do povo judeu, ele vai sobreviver para ver, e aí vai se arrepender, e aí vai clamar pelo Messias, e aí Jesus aparece. Entendeu? Então, essa é a sequência, né? Essa proteção de Deus para que o povo de Israel de uma vez consiga se arrepender, porque o arrependimento ele traz a fé no Messias, tá? Então é esse. Então falei da mulher vestida de sol. Quero falar aqui da meretriz babilônica, tá? Porque os outros símbolos, tá? O dragão, a besta, as duas bestas, as 7 cabeças, esses eu já falei várias e várias vezes nessas lives aqui, não vou repetir, tá? Mas eu quero falar da meretriz babilônica, que eu não falei nenhuma vez, tá? A meretriz babilônica, o que é? Ela é uma cidade em que o anticristo ele vai ser, vamos dizer, o centro das ações do anticristo. Ele vai estabelecer uma cidade, vai ser uma cidade que ele vai escolher, tá? Para ser, vamos dizer, o centro das ordens que ele vai dar, porque ele vai estar alçado pelaquela federação de países, tá? Então ele vai ter um poder militar e econômico na mão fortíssimo, tá? E dali, né? Dali ele vai dar as ordens ali para poder, ele e o falso profeta, porque é sempre uma duplinha, né? É sempre uma duplinha. Dali ele vai emanar as ordens para a perseguição, tá? Muitas traduções dizem que essa cidade não vai ser Roma, porque Roma, enfim, era a capital do Império Romano,
né? E também é uma cidade chamada de Sete Colinas, tá? Eu digo para você, não há informação, pode ser Roma, pode não ser, tá? Existem outras cidades que se chamam, que tem Sete Colinas também, tá? Não é uma exclusividade de Roma, tá? Mas o que acontece? Então isso é uma extrapolação da interpretação bíblica. Não estou dizendo que não pode ser, mas não tem nenhum texto afirmando que seja, tá? Aliás, sempre que se fala de Babilônia, tá? Na Bíblia, sempre que se fala de Babilônia, se fala em uma cidade real que fica ali na região, vamos dizer, do Iraque ali, tá? Pegando um pouquinho do Irã, mas é naquela região ali, tá? Então, a tradução mais segura é o quê? O anticristo vai escolher uma das cidades ali, daquela região, para fixar ali o seu centro militar, tá? O seu centro de comando político e militar ali, para dar as ordens, vamos dizer, para estabelecer a perseguição, tá? Então é isso que a gente... e dali, dessa cidade, ele vai ordenar a perseguição ao povo judeu. Porém, no retorno glorioso de Cristo, veja só, esta cidade vai ser devastada, vai ter eventos catastróficos que vão devastar essa cidade. E o principal evento catastrófico que vai acontecer na volta de Jesus vai ser um mega tsunami que vai varrer essa cidade, tá? Aquelas ondas enormes ali vai inundar essa cidade e vai estraçalhar. Então vamos lá, Apocalipse 18, vamos ver da onde que vem essa tsunami. Essa tsunami vem de um meteoro, tá? O texto é claro, vem um meteoro que cai no mar e aí gera essa mega tsunami aí para acabar com essa cidade e o local de centro de poder do anticristo, tá? Então vamos lá no Apocalipse 18, já é o capítulo 18. 18, nós vamos ler do 16 ao 21, tá? Apocalipse dizendo, 18 do 16 ao 21. Apocalipse 18, novamente, versículo 16. E dizendo, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Ou seja, Deus está falando, em uma hora que ele vai acabar com a cidade. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos que negociam no mar, se puseram de longe. E vendo a fumaça do seu incêndio, chamaram dizendo, que cidade é essa? Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre suas cabeças e clamaram chorando e lamentando, dizendo, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Quer dizer, uma cidade rica, né? É uma cidade rica em que estava o centro do poder do anticristo estava estabelecido ali, né? Olha no 20, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo, olha aqui, ó, e um forte anjo levantou uma pedra, como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Ou seja, aquele anjo, ele conduz, né, essa pedra, quer dizer, a gente imagina que é um meteoro, um impacto meteorítico, quer dizer, Deus desvia o meteoro ali para atingir no mar, tá? No mar, e esse tsunami, ele que vai arrasar
né? Ele que vai arrasar. Veja que a gente tem uma confirmação, isso aí na profecia de Daniel. Na profecia de Daniel, lá em 9:26, onde fala a abominação da desolação, ele diz que o fim do anticristo e a destruição da sociedade viria como uma inundação. Comprova aqui o mega tsunami, né? Então essa profecia de Daniel 9:26 diz que o fim do anticristo é como uma inundação. Então é nesse contexto que essa cidade que não sabemos, obviamente, tem que ter alguma proximidade do mar, né? Tem que ter alguma proximidade, tá? Não pode ser muito distante, né? Mas é uma cidade onde o anticristo vai estabelecer a sua capital, tá? E aí tem muitos outros símbolos, tá? Tem muitos outros símbolos que estão aqui, ó, e eu vou passar para vocês nos comentários do Facebook, tá? São os demais símbolos, e você vê que os símbolos, eles têm aqui desse lado aqui o símbolo e aqui a explicação, e você vê que está no próprio texto do Apocalipse, tá? Porque o Apocalipse tem isso, ele fala de um símbolo que você não entende, mas ele depois, a explicação às vezes vem depois, então olha, vocês vão ver vários símbolos, né, nessa leitura do Apocalipse, então é importante vocês terem esse material aqui para vocês saberem do que está tratando, tá? Vou deixar nos comentários do Facebook aqui para a gente colocar. Tá legal, pessoal? Vamos finalizar hoje. Eu quero dizer para vocês que a partir da semana que vem eu vou começar o estudo do reino, tá? O reino. O que é esse reino? Que o Senhor Jesus falava, olha, arrependei-vos, pois vos é chegado o reino do céu, tá? Então, é muito importante conhecer, porque Jesus, ele veio para pregar um reino, tá? Para pregar um reino, primeiro, ao povo judeu. Então, a gente precisa entender que reino é esse, tá? E a Bíblia e o Apocalipse também tem esse reino, tá? Então, a gente vai entender, né, o reino milenar, o reino dos céus, as diferenças, né? Então é muito importante esse estudo do reino, porque é o que Jesus veio trazer na sua pregação. Tá legal? Eu agradeço a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor, e eu me despeço com a divisa cristã, tá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Obrigado, Deus abençoe a todos, até semana que vem, em nome de Jesus.